Em um pequeno vilarejo no interior do Brasil, cercado por vastos campos e a dura realidade do sertão, uma lenda antiga se mantém viva entre os moradores locais. A história do homem do sertão é uma das mais assustadoras e enigmáticas que circulam por gerações. E o mais aterrador de tudo é que essa história é considerada real por muitos. A história começa no final do século XIX, em uma fazenda isolada nas terras áridas de Goiás. A Fazenda São Vicente era o lar de uma família simples, mas respeitada na região. O proprietário, José Duarte, era um homem forte e valente, com uma grande família, e eles viviam modestamente, mas em harmonia com a natureza ao seu redor. A fazenda ficava afastada de qualquer outra propriedade, e os moradores da região sabiam que, devido à localização isolada, era um local perfeito para caçadores de boas histórias. Foi em uma noite sem lua, durante uma temporada de seca terrível, que a primeira história sobre o homem do sertão começou a ser contada. Durante semanas, os habitantes próximos ouviram relatos de um homem misterioso que aparecia na fazenda de José Duarte em busca de água. Este homem, alto, de aparência selvagem e com um olhar penetrante, parecia estar sempre em necessidade de algo, mas ninguém sabia ao certo o que ele procurava. José Duarte, um homem curioso e destemido, decidiu um dia convidá-lo para conversar. Quando o homem misterioso chegou, ele parecia exausto, como se estivesse vagando pela terra seca há dias. Seus olhos, porém, estavam fixos e estranhamente vazios, e seus cabelos estavam longos e sujos. Ele vestia roupas rasgadas, mas, curiosamente, estava calçado com botas de couro novas, como se fosse alguém de fora. O homem do sertão não disse seu nome, mas José Duarte lhe ofereceu água e abrigo, acreditando que ele fosse um simples viajante perdido. O que José não sabia é que ele estava prestes a convidar para sua casa alguém muito mais perigoso do que parecia. O homem do sertão aceitou o convite de José Duarte, mas o que aconteceu naquela noite ninguém sabe exatamente. Pela manhã, José e sua família haviam desaparecido sem deixar rastros. As portas da fazenda estavam abertas e os móveis estavam deslocados, mas não havia sinais de luta. Nenhum objeto foi roubado, e a única coisa que ficou para trás foi um bilhete com um aviso incompreensível: agora é a sua vez. Os moradores da cidade começaram a se perguntar o que teria acontecido. Alguns acreditavam que o homem misterioso havia matado José e sua família, mas outros achavam que ele apenas os havia levado para algum lugar distante. O mais estranho de tudo, no entanto, foi o fato de que ninguém nunca mais viu o homem do sertão depois daquela noite. Passaram-se anos, e a história de José Duarte e sua família tornou-se apenas uma lenda. Mas, de vez em quando, alguém mais desaparecia naquelas terras, sempre com sinais de que o homem do sertão havia passado por ali. O mesmo tipo de bilhete foi encontrado, e ninguém sabia o que significava a frase "agora é a sua vez". Em 1940, um jovem chamado Antônio Ferreira, que tinha ouvido falar da lenda, decidiu investigar. Ele era um rapaz corajoso e determinado a descobrir a verdade. Armado com apenas uma lanterna e uma pequena faca, ele partiu para a Fazenda São Vicente, na esperança de encontrar algum vestígio do que acontecera com José Duarte e sua família. Naquela noite, Antônio se aventurou pelas terras secas, seguindo o caminho que ele acreditava levar à velha fazenda. À medida que se aproximava da propriedade, ele sentiu uma sensação estranha de que estava sendo observado, mas não havia ninguém à vista. Quando entrou na fazenda, o cenário estava muito parecido com o que os relatos diziam. As portas abertas, móveis deslocados e um silêncio absoluto. Ele procurou pela casa, mas não encontrou nada de concreto. No entanto, quando ele se aproximou do velho poço da fazenda, ouviu um sussurro vindo de dentro. O som era baixo, mas intenso. Antônio não hesitou. Ele se aproximou do poço e olhou para dentro. Não havia nada, apenas escuridão. Mas quando ele se afastou,
o sussurro se transformou em um grito baixo, como se alguém o estivesse chamando. Ele olhou para trás e viu uma sombra se mover entre as árvores. Correu de volta para a cidade, sem olhar para trás. Quando Antônio chegou à cidade, ele estava em estado de choque. Ele nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite, mas muitos acreditam que o homem do sertão ainda persegue aqueles que se atrevem a invadir sua terra. A lenda diz que, até hoje, ele continua a vagar pelas terras do sertão, esperando pela próxima vítima. E você, teria coragem de seguir o caminho do homem do sertão? Ou deixaria essa lenda aterrorizante onde ela está?